Hoje vamos tratar de um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, o zumbido no ouvido. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivenciam esse fenômeno intrigante? Como lidar com a sensação constante de ter um som induzido sempre presente? A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que 15% da população mundial sofra com zumbido. No Brasil, mais de 28 milhões de pessoas apresentam um problema, segundo o Ministério da Saúde. Mas o que causa o zumbido? Somente problemas ligados à audição podem provocá-lo? Hoje recebemos em nosso estúdio a otorrinolaringologista Natália Manhães Távora. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Camila. Eu gostaria de agradecer pelo convite. É muito bom estar por aqui com vocês. Que bom. Doutora, o que é exatamente o zumbido no ouvido e por que algumas pessoas experimentam essa sensação? Ele é sempre um sintoma ou ele é uma doença? Sim, na verdade o zumbido, ele é um sintoma que significa a percepção consciente de um som, de uma sensação auditiva, quando no ambiente não tem nenhuma fonte sonora. Então é um barulho percebido pelo paciente mesmo, é um sintoma. E pode estar relacionado a várias causas, né? Quais que seriam essas causas? É sempre audição ou podem ter causas que a gente nem imagina assim, que podem estar relacionadas? A primeira causa que a gente pensa é na audição de fato, mas, e claro, é a primeira, é a mais prevalente, né? A principal causa do zumbido é a perda auditiva. Mas não é a única, e não necessariamente a pessoa que tem a perda auditiva vai experimentar um zumbido. Estima-se que até uns 90% das pessoas, existe essa associação entre zumbido e perda auditiva, né? Mas tem gente que tem perda auditiva e não tem zumbido, e tem gente que tem o zumbido e não tem a perda auditiva. Então, além da perda auditiva, existem alterações metabólicas, seria alterações de glicose, colesterol, triglicerídeos, doenças da tireoide, doenças cervicais, osteoarticulares. Alguns comportamentos também podem estar associados ao zumbido, como jejum prolongado, excesso de alimentos estimulantes, como cafeínas, energéticos, e também alguns tumores, né? Algumas outras causas centrais, digamos assim. Você havia falado antes de a gente entrar no ar que, por exemplo, algumas podem estar relacionadas até mesmo com alguns problemas de muito estresse da pessoa, né? Coluna, é isso mesmo, Sim, doutora? também. Existem alguns neurotransmissores que são liberados em situações de estresse, que também podem aumentar nessas situações, né? E aí estimular com que esses sintomas de zumbido e tendem a piorar. Tanto podem piorar a intensidade do sintoma, quanto desencadear o sintoma, né? Então, isso pode estar associado, sim. Mas quando é relacionado à audição, a principal causa é a perda mesmo da audição? É a principal causa, mas como não é a única, então deve ser investigado, né? E essa investigação, ela deve ser extensa, a avaliação mesmo de exames de sangue, alguns exames de imagens, eventualmente, audiometria, por isso que a gente faz, envolve, né, essa questão auditiva. Tem também a possibilidade de a gente medir o zumbido em alguns casos. Então, existe a acufenometria, que nada mais é para guiar também o nosso tratamento, identificar, ver se é de um lado só, dos dois lados, qual é o tipo do zumbido, porque tem vários tipos. Tem vários tipos de sons, né, e várias formas de percepção do sintoma mesmo. E ele pode ser algo contínuo, pode ser algo que vai e volta, pode durar pouco tempo, pode durar anos. Mas assim, é normal de vez em quando a gente sentir um zumbido assim? Não, normal não é. Não é? Zumbido é um sintoma que não é algo normal. Ele significa que alguma coisa não está legal, ou dentro da orelha interna, né, das células do ouvido, ou próximo a ela, e até mesmo algo sistêmico. Ele pode estar associado a alguns outros sintomas, por isso que deve ser sempre avaliado, e se de fato for descartado alguma causa, né, alguma coisa específica, pode acontecer de ser algo episódico, mas nunca é normal. Nunca é normal. Se a gente sentir um zumbido é porque tem alguma coisa ali sinalizando a gente tem que algo. tentar diferenciar um pouco. É uma coisa episódica, que eu me expus a um barulho, aí no outro dia fiquei com um zumbido e melhorou, nunca mais tive. Sinalizou o quê? Que muitas vezes, se você ficar exposto a um barulho muito forte, uma explosão, por exemplo,
teve uma explosão, um barulho alto, fogo de artifício. Às vezes quem nunca foi numa festa e ficou com um zumbido no outro dia. Isso pode acontecer episodicamente. E não necessariamente você vai ficar com um zumbido depois, mas sinaliza que alguma coisa ali não tá legal. E que você deve evitar esse tipo de situação, né? Você tem pode acontecer é como se fosse um alerta, né? Assim, então isso deve ser orientado, sim. Era justamente até essa pergunta, né, que a gente ia fazer, né? Como diferenciar entre um zumbido temporário e algo que exige uma atenção médica imediata? Se não passar, fiquei um dia com zumbido, no outro dia eu tô, já merece atenção, é isso, doutora? Eu acho que o zumbido, ele merece atenção independente da situação. Claro que quando é um zumbido que persiste, sem dúvida você deve procurar atendimento, orientação. E não quer dizer que é nada maligno, ou que vai te dominar, ou que não vai passar, ou nada disso. Na verdade, cada caso deve ser avaliado e orientado da melhor forma. Quem são os mais afetados? Tem um público aí que seja mais afetado? Criança, Sim. idoso, mulher, homem? Todas as idades podem ser afetadas. Isso pode acontecer com qualquer um, homens, mulheres, crianças. Porém, a população idosa, maiores de 60 anos, são os mais afetados. Quando a gente fala da prevalência, né, do zumbido na população mundial, cerca de 15%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso passa para 35% na população idosa. E até porque, muitas vezes, a população idosa ela já tem essa maior prevalência também de perda auditiva, de doenças metabólicas, de outros fatores que estão associados a zumbido também. Então, o idoso ele tende a ter mais zumbido. E em relação a gênero, homem e mulher, existe uma diferença. No Brasil, teve um estudo que mostrou uma diferença pequena em relação à mulher, mostrando que a mulher tem um pouquinho mais. Mas isso, acho que depende muito do estudo e não é algo que a gente consiga afirmar com muita certeza. Mas sugere-se que a mulher tenha um pouquinho mais da prevalência, né, de zumbido. A gente está numa era, né, de muito fone do ouvido, né? Esse uso de fone pode levar a um zumbido a longo prazo? Pode. Pode causar também uma perda auditiva, doutora? Com certeza. Não tem nenhuma diferença entre o trabalhador, que tem que usar o equipamento de proteção individual, quando exposto a barulho continuamente, né? Ou a pessoa que está com fone de ouvido. E muitas vezes o tipo de fone também pode prejudicar. Então, o barulho, as células do ouvido, eles causam lesão para as células do ouvido quando muito intenso. E o uso prolongado do fone também pode. Então, se você está num ambiente de muito ruído e usa um fone que não abafa esse ruído, você vai aumentar muito a intensidade do som. Isso é muito ruim para o ouvido e pode dar lesão mesmo. Não só pouco tempo e um barulho muito alto, quanto a exposição contínua a esse barulho por muito tempo, né? Que no caso seria o uso do fone rotineiramente. Isso pode, sim, lesar as células do ouvido e ter associação com o zumbido e com perda auditiva. Então, se a gente vê mais perda auditiva em idoso agora, pode ser que daqui uns anos, mais à frente, por conta, haja aí um aumento disso. Nos mais jovens, no com caso. certeza. Hoje até tem uma campanha bem importante em relação ao uso do fone de ouvido, porque os jovens eles estão se expondo indiscriminadamente, os fones eles não têm aqueles abafadores, a maioria não usa, né? E aqueles fones conchas acabam sendo um pouco melhores porque abafam o som externo, e aí você consegue ouvir o som que você quer com uma intensidade menor. Sem a necessidade de aumentar muito. Então, algumas coisas a gente tem como orientar para que isso evite mesmo a perda auditiva num jovem. Então, pode ser que isso em algum tempo repercuta lá na frente, né? A gente não sabe. Você falou de alguns alimentos, achei interessante, né? Que podem ter relação com o zumbido. Você pode falar melhor sobre eles? Quais que seriam esses alimentos e bebidas que podem causar mais zumbido? Sim. O excesso de café, com cafeínas, né? Refrigerantes, excesso de chás. Tem algumas substâncias nesses alimentos que são estimulantes. São estimulantes não só para o organismo no geral, mas para a atividade celular também das células, do ouvido. E isso pode desencadear uma alteração metabólica, entra dentro do ouvido e está associado ao zumbido também. Para quem sofre com zumbido, a principal questão que ele quer saber é: tem cura, doutora? Depende do que a pessoa considera como cura. Tem melhora? Sempre tem como melhorar, tá? A cura pra gente é o quê? É melhorar a percepção da pessoa, a ponto dela deixar de ouvir o zumbido. Isso pra gente já é a cura. Então, se a pessoa, independente da causa, ela consegue ter uma modulação do zumbido, uma reabilitação que ela consiga deixar de perceber,
pra gente já é a cura. Claro que nessa investigação, se você tem um problema, uma doença orgânica que aí tem que ser tratada, pode ser que esse zumbido resolva, cure de fato, de acordo com o que for achado como causa, né? Mas a cura pra gente vai um pouco além disso também. Porque a pessoa ela acha que ela nunca mais vai se livrar daquilo, que mesmo que não ache a causa específica, não tem jeito ou nada assim. Então, né, ou qualquer coisa desse tipo. Então, a cura nada mais é do que ela deixar de perceber. Entendi. E aí deixa de incomodar. Hoje vocês tratam com medicamento, algum tipo de terapia, procedimento? Como que é feito? Só Isso. pincela pra sempre gente. Uma equipe multidisciplinar. Então, tirando essa questão da avaliação diagnóstica de exames audiométricos, de imagem, laboratoriais, a gente tem sim uma equipe que primeiro começa com a educação do paciente. Então, na consulta mesmo, da primeira consulta, ele já tem que saber qual é o problema, que não é algo que tenha que dominar ele, muito pelo contrário, apesar do tanto de incômodo que isso traz e repercute na vida dele, isso tem como melhorar. Muitas vezes é necessário, pode ser feita uma terapia sonora. Se o paciente tem uma perda de audição, só do fato, às vezes, de você reabilitar a audição dele, você já melhora a intensidade e a percepção do zumbido. Existem fisioterapias, quando o zumbido é mais ligado à questão osteoarticular, somatosensorial, que o fisioterapeuta especializado também nessa questão do zumbido tem os pontos de gatilho. Tem a acupuntura, que pode ajudar bastante também nesses zumbidos. Existe a terapia sonora, mesmo que a pessoa não tenha perda auditiva, mas a terapia, a gente identificando o tipo de zumbido, a intensidade dele, então faz o tratamento específico para aquele zumbido. Também é possível, com aparelhos e para isso. Tem terapia musical também. Então, tem bastante coisa. Vários tratamentos. Isso vai depender de cada paciente. Depende de cada paciente, né? Entendi. Existem medidas que a gente possa adotar para reduzir o risco de desenvolver um zumbido? Você falou que a gente pode ter em qualquer fase da vida, né? Isso. Na verdade, as medidas para o zumbido é aquela para uma boa qualidade de vida, né, a longo prazo. Então, alimentação saudável, atividade física, evitar situações que te tragam um desconforto sonoro, evitar o uso de fones com intensidades altas, evitar o uso de hastes ou de coisas que possam incomodar ou machucar o seu ouvido. Famoso também tampa de caneta, grampo, né? Então, pelo amor de Deus. Não, né, doutora? Não, nem cotonete. Esse já foi na tampa de caneta, que é pior ainda. É aquela tampinha, entendi. Exato. Então, evitar infecções e coisas que a gente possa, de fato, para melhorar a qualidade de vida. Dormir bem, que é fundamental. Inclusive, quando a gente não dorme bem, o zumbido vai estar mais intenso no outro dia, e situações de estresse acabam piorando. Consegue dormir? Ou aquele zumbido... Existem zumbidos que não deixam a pessoa dormir. Nossa. Tá? De tão intenso ou de tanto incômodo que a pessoa tem. Por que isso acontece? Muitas vezes, o zumbido, se ele estiver num ambiente com ruído, ele muitas vezes não vai perceber. Por conta do ruído externo do ambiente. Tá na rua, não percebe, mas à noite a pessoa tende a perceber mais, porque tá num ambiente silencioso. Então é aquela barulhinho lá de geladeira que você tá ouvindo no seu ouvido, ou de algum aparelho eletrônico, e que de fato tá ali te incomodando, deixa você dormir. Claro que tem zumbidos muito intensos, né, que atrapalham bastante, a pessoa tem que tomar algum remédio, que tenha de fato algum outro transtorno em função disso. Mas existem terapias sonoras que podem ajudar nessas situações, ao ponto de mascarar esse zumbido, né? E é isso, sim. Mas incomoda bastante. Então tá bom, doutora. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer recebê-la. Obrigada, Fabiola. Esta entrevista está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.